enquanto a gente vai chegando aí, que vai avisar que vai ter a live às 11h15, que entrou agora às 11h15, eu vou aguardar uns minutinhos enquanto você vai chegando aqui, que a gente vai falar de um tema. Quem quer ter razão perde o casamento. Esse tema tá lá no LinkedIn, que é do Caio Carneiro e da Dani, da sua esposa. Gente, achei tão lindo esse tema, que eu falei, nossa, a gente precisa abrir a live. E eu precisava voltar a fazer as lives na terça-feira às 11 horas, que está na minha agenda. Vocês pensam que eu não esqueci que tá ali sim. Só que a gente vai empurrando, né? Ah, tem uma brecha, um paciente, vai colocando, vai vendo ali, então a gente sempre vai encaixando. Então, para você que está chegando aqui, um ótimo dia. Vai ser um tema bem curtinho, mas eu quero que você preste muita atenção aqui. É claro que eu tô com o meu chimarrão aqui. Eu vou tomar uma cuia rapidinho enquanto você vai chegando, vai conversando. Manda sua pergunta, manda essa live depois que tiver gravado para outra pessoa, que é bem importante. Esse tema é: quem quer ter razão perde o casamento. Será? Deixa eu só baixar aqui o meu WhatsApp, porque senão ele vai ficar bitando aqui. E aí não vai dar muito certo, né? A gente tá conversando e o WhatsApp aqui pique, né? Porque isso também me irrita, né? Porque aqui é atenção completa. Vão ser só alguns minutos e a gente vai falar desse tema que me fez questionar. E realmente, sabe que isso dá até tema para um livro? Sério, gente, eu gostei muito. Quem quer ter razão perde o casamento. E falando desse assunto que tá lá justamente no LinkedIn do Caio Carneiro e da Dani, e que eles têm um grupo dentro do LinkedIn, gente, eu também tenho o meu LinkedIn, então aproveita e já segue lá meu LinkedIn também, que se chama Entra Pra Rachar. Então, gente, lá tem realmente, entra pra rachar mesmo, lá é papo reto, é papo de adulto, como eu sempre falo, casamento é para adulto. E aí vem vários questionamentos, de assim, mas eu sou adulta do casamento, meu marido que não é. Eu sou o homem, eu sou adulto, eu sou responsável. Minha mulher que se trata como uma criança, como uma mimizenta, como uma mulher mimada. Então, isso se identifica com você? Eu sempre, quando eu falo isso, dá sempre muitos questionamentos. Eu sou adulto do relacionamento, eu sou adulta do casamento. A outra pessoa que não é. Será? Será mesmo que é isso mesmo que está acontecendo? Então, quando a gente fala dentro da terapia sobre quem é o adulto do casamento e a gente amadurece o outro dentro do casamento, a gente consegue equilibrar. A questão é que quando a gente não consegue equilibrar. E falando desse assunto aqui, gente, que eu achei fantástico, que tem uma frase que eles falam assim, ó: o objetivo de qualquer conversa não é vencer, é se alinhar. E é sobre isso. Quando você, parece óbvio quando você lê, mas no dia a dia a coisa fica difícil de praticar. É verdade. Eu tava fazendo agora terapia de manhã, e aí eu dei sempre dou muitas tarefas para as pessoas. Durante a terapia eu vou dando um monte de insight, um monte de tarefa para a pessoa fazer e ela linkar aquilo pro dia a dia. Tanto é que cada terapia é de 15 em 15 dias, porque eu dou esses 15 dias para a pessoa fazer tudo aquilo que a gente conversou no dia. Porque a pessoa tem que viver sem a terapia. A terapia ela é um suporte para você dar os teus insights, para você virar a chave da tua vida e para você fazer o que tem que ser feito de verdade. E eu falei a mesma coisa isso para ela. Eu sei que o que a gente está falando aqui é fácil. Eu sei que ali no teu dia a dia vai ser difícil. Por mais que tudo isso que a gente colocou é fácil de resolver. Mas quando a comunicação não está alinhada, quando a conversa não está alinhada, aí fica difícil. A tarefa fica difícil, você começa a achar dificuldades, você começa a achar escape ou desculpas para não fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes as pessoas dizem, fiz um monte de terapia e não deu certo, fui na psicóloga e não deu certo, fui no psiquiatra e não deu certo, já passei por vários profissionais e nenhum deu certo comigo. Será que são realmente os profissionais que não deram certo? Ou é você que não executou as tarefas que eles pediram? Então, quando a gente fala no alinhamento da conversa, né, no tom da conversa, faz toda a diferença. E do tema e do que está acontecendo aqui nessa conversa, nessa live,
que é sobre esse tema, quem quer ter razão perde o casamento, lá do Caio Carneiro e da Dani, que tá no Liquidinho Renovando. E falo para vocês, eu estou copiando mesmo. Estou falando o que eles escreveram? Sim. Por quê? Porque o que é bom tem que ser compartilhado. O que é bom tem que ser copiado, tem que ser semente boa tem que ser espalhada. E quando a semente é boa, ela frutifica em você e ela também frutifica em outras pessoas. Então, o que é bom realmente tem que ser triplicado. E não é sobre copiar. Se é bom, tem que copiar sim. Muitas pessoas dizem, ai, aquela pessoa me copia. Aquela pessoa tá copiando tudo que eu faço. Que bom, que bom. É bom porque o teu resultado é bom, porque a tua semente é boa, porque o que você faz e o que você fala é bom e faz sentido. Bom dia, Nino, tudo bem? Como você tá? Que bom estar você por aqui. Então, quando a gente fala de sementes, aí eu pergunto para você, qual é a tua semente? Ela é boa? Ela dá frutos. Então, por isso que o que é bom realmente tem que ser copiado. E eu realmente estou falando aqui, eu estou copiando, eu estou lendo o que está lá no Liquidinho do Caio Carneiro da Dani, falando sobre assim, quem quer ter razão perde o casamento. E é sobre isso. E eles falam uma coisa bem importante lá, que é sobre o ego. O ego é a maior destruição da relação. E é verdade. Durante muito tempo, cada discussão que a casa virava era uma disputa. Quem estava certo? Quem ia ceder primeiro ou quem ia pedir desculpa antes. Olha só. E o problema nunca foi o assunto da discussão. O problema era o ego. Ah, o ego, né? Eu tenho ego. E é verdade, gente. Todo mundo tem ego. É difícil dizer que quem não tem ego. Eu tenho ego, muitas pessoas têm ego e ele faz parte. Agora, o como você utiliza ele é a diferença. Se você tem um ego positivo, não, eu vou lá, eu cedo, eu peço desculpas. É melhor ter razão, né, do que perder o casamento. Ou é melhor ceder? O que você prefere? Tem aquela velha frase que diz assim, é melhor ser feliz, né, melhor ter paz do que ter razão. Faz sentido? E eles falam muito aqui sobre isso. E aí é o ego que não deixa você pedir desculpas. É o ego que te impede de dizer, você tem razão. É o ego que te faz guardar a última palavra como se você fosse um troféu. É aquele, então, tá bom, tá bom, tá bom. Que vira um meme de internet, mas que dentro de casa machuca de verdade. E é verdade. Quando a gente fala, tá bom, tá bom. Aí você fica no silêncio. Aí vem o abuso que a gente fala que é o abuso do silêncio. Que isso também é uma situação também importante. Que quando as pessoas ficam em silêncio dentro de casa, dentro da relação, isso é considerado um abuso. Então, a gente também tem que estar cuidando isso também, que quando você fica em silêncio e você não responde a outra pessoa, você está forçando ela no abalo emocional. Porque você não sabe o que a outra está pensando, o que a pessoa está agindo. Então, isso também é difícil também de interpretar dentro de casa. Só que aí vem a pergunta que muda tudo. Se você está certo, quem ganha? Se ela tá certa, quem ganha? Os dois, sempre os dois, porque vocês são uma unidade só. E aqui a gente não vai falar sobre religião, aqui a gente não vai falar sobre a importância desse casamento, a gente está falando sobre duas pessoas adultas, duas pessoas que entendem, duas pessoas que têm uma conversa e que as duas pessoas com os seus egos acabam aprendendo a lidar e ceder. É isso que ele está falando aqui. Porque é tão difícil pedir desculpa. Ela me contou uma vez sobre uma frase que mais lapidou a vida dela. É melhor ser feliz do que ter razão. E ela foi sincera, porque muito tempo ela preferia ter razão. Quantas vezes que a gente fala assim, prefiro ter razão. Eu tô com a razão e eu vou até o final porque eu tenho razão e é outra pessoa que tem que ceder. Será? E é sobre isso. Teve uma cena lá no primeiro... na casa deles, onde eles falam aqui, em que ficamos parados dentro do carro por 2 horas antes de sair para uma festa. Só porque ela não conseguia pedir desculpa. Ah, meu Deus, e mulher tem muito disso. E eu atendo muito que a mulher é muito birrenta, ela é mimizenta, ela se agarra aquilo com uma força impossível de por que eu vou pedir desculpa se eu tenho a razão. Aí ela diz assim, ela não conseguia pedir desculpa por uma coisa assim porque tinha acontecido.
Simples assim. E mesmo assim, 2 horas ali ficamos. Isso não é fraqueza de caráter. É um padrão que a gente aprende sem perceber. O do que ceder é perder. Muitas vezes a gente acha que é vou ceder, vou falar de uma vez pra gente não parar com a briga, vou ceder porque senão isso vai acabar complicando, vai atingir outras pessoas, e é verdade. E quando você entende que buscar estar certo é, na real, buscar a unanimidade para o seu próprio jeito de enxergar as coisas, alguma coisa começa a fazer sentido e doer também. O erro que a gente comete é dos dois lados. Do lado de quem quer ter razão, a pessoa entra numa posição de autoridade dentro da relação. Quase como se fosse mãe ou pai do outro, corrigindo, avaliando e cobrando. E quando isso acontece, deixa de existir o casal e existe uma hierarquia. E isso, gente, dentro do relacionamento é muito sério. Porque sempre tem alguém que é mais enérgico, mais posicionado. Por isso que tem muitas mulheres que estão na sua super mega energia masculina, uns 80%, 90%. Porque ambos têm que ter energia masculina e energia feminina. A questão é a dosagem. Quando a dosagem está desequilibrada com o seu perfil, é que isso acontece. Acaba tendo uma hierarquia. E isso é onde que complica também dentro do casamento. Do lado de quem só concorda para evitar o desgaste, e confesso, esse já foi mais que parece paz, mas não é. É a ausência disfarçada de tranquilidade. É o pacificador, que na real só quer encerrar o assunto quanto antes, sem resolver nada de verdade. E o problema é que isso também tem prazo de validade. Uma hora que não foi dito vira ressentimento, e o ressentimento vira uma discussão muito pior lá na frente. Ah, vira. Porque você começa a lembrar. Lembra lá atrás que você não me pediu desculpa? Lembra lá atrás que você ficou 2 horas tentando me pedir desculpa e a gente ficou perdendo a festa porque você não teve coragem de me pedir desculpas? Você fica jogando toda aquela coisa do passado numa nova discussão. E isso nunca termina. Por isso a importância de você falar aquilo que te incomoda. Quando você está no auge da discussão, que a gente sempre fala assim, acalma-se, né? Muitas pessoas dizem, recolhe-se, né? E depois de 2 ou 3 horas vai lá e diz, não, agora a gente vai conversar. A gente vai melhorar o nosso tom de voz, a gente não vai se agredir verbalmente. Porque do verbal pro físico, gente, é um assim, ó, é rapidinho. E isso a gente tem que cuidar muito, porque eu venho de origem italiana. E aí a origem italiana também tem esse aspecto de falar com as mãos, do tom de voz forte, alto, de posicionamento. Então isso também às vezes acaba virando briga, porque o teu tom de voz agride a outra pessoa. Então isso também dentro da conversa entre ambos também tem que estar cuidando também. Como que você quer conversar? Que tipo de conversa você quer ter? Como está o teu tom de voz? E isso também vai ser como está o seu emocional. Então é importante, antes de você ter uma conversa séria, é você olhar para dentro de você, se acalmar, pontuar o que está certo e o que está errado, onde você está certo e onde você está errado, e comentar assim, 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 assado. Aí sim você tem uma conversa de adultos, coisa que dentro dos relacionamentos não acontece. E continuando. Do lado de quem só concorda para evitar o desgaste, confesso, esse já foi mais que parece paz, mas não é. Tá, isso aqui já tinha falado, já tinha lido. Nenhum dos caminhos leva a lugar nenhum. Um machuca na hora, o outro machuca depois. Foi o que eu acabei de comentar também aqui. A régua que a gente usa para os outros, não usa pra gente. Gente, isso aqui é pauta, é muito legal, porque a gente julga muito os outros. A gente fala, não, o outro errou, o outro a gente perdoa com facilidade, a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Mas quando está dentro da nossa casa, a gente não tem o mesmo comportamento. Você sabia disso? A gente não reage. Por que na pessoa fora a gente se comporta diferente do que quem está dentro de casa?
Por que que a gente dá razão com maior facilidade? A gente perdoa a pessoa que está fora de casa com maior facilidade, mas quem está dentro de casa a gente não tem a mesma régua. Ah, ele errou, eu entendi, me coloco no lugar. E dentro de casa, não, você errou. Por que que você errou? Você não sabia. Você sabe, você me conhece. E vai apontando o dedo e vai colocando mais feridas, abrindo mais feridas. Essas feridas acabam se machucando. E como eu falei anteriormente, a gente puxa todo o passado para aquela discussão. Tem uma reflexão que muda o jogo. A gente tem a tendência de julgar os outros pelos erros que a gente não comete. E de ser bem mais tolerante com os próprios. Olha só, bem isso que a gente acabou de falar. Então, por que que a gente tem esse olhar? Gente, um bom dia para quem tá chegando aí, a Karina, o Nico, beijo Nico, saudades de você aí. Mais gente tá chegando aqui, gente, tô pegando aqui com os nomes que tá passando rapidinho aí. Se você tá gostando dessa conversa, gente, esse aqui é um assunto que tá lá no LinkedIn do Caio Carneiro, que eu achei bem interessante, é quem quer ter razão perde o casamento. É um assunto maravilhoso, é um assunto onde a gente acaba mudando o nosso posicionamento, onde a gente fala que amadurecer dentro do casamento dói e que a gente não é maduro o suficiente dentro do casamento. Por isso que muitas pessoas quando vêm para terapia eu pergunto, quem é o maduro dentro do relacionamento? Quem é a pessoa mais sábia dentro desse casamento? Quem é que tem o ego um pouquinho mais em conta? Que é isso que a gente falou sobre o ego. Quanto isso interfere no nosso casamento, no nosso ego. Quando a gente pede desculpa por primeiro. Por que que você cede por primeiro? Por que que você conversa por primeiro? Por que você se posiciona por primeiro? É muito importante isso dentro do casamento. Quando a gente alinha o casal, ambos estando falando a mesma coisa, o outro colocando o que está errado dentro do casamento e o outro dizer assim, que bom que você está me falando isso. Que bom que você está me colocando o quanto isso está te deixando triste. Bom dia, Gustavo. Gustavo lá de Itapejara. Ô, saudade de vocês aí, de todo o Rio Grande do Sul. Um beijo grandão pra vocês aí. Que bom estar aqui vocês na companhia. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês a entender, a amadurecer o lado do relacionamento, do casamento. E essa live, gente, é para olhar para tudo ao nosso redor. Não é sobre só um casamento. O quanto a gente se posiciona com o nosso ego, com outras pessoas, dentro do nosso trabalho, com nossos amigos, com os nossos familiares. O quanto a gente cede ou deixa de ceder. Então, gente, isso é bem importante a gente ter isso com a gente, porque é importante a gente olhar para todo ao nosso redor. Não é simplesmente olhar para uma pessoa. A gente tem que olhar para todo o nosso redor. Quando eu falo que algumas pessoas vão se separar, eu pergunto, quanto custa o seu casamento? Que é a frase que tá aqui atrás, ó, gente. Quanto custa o seu casamento? As pessoas não sabem. Aí eu brinco, você separa para você saber quanto ele vale. Mas aí eu somo o dinheiro com o emocional. Quanto dá essa continha? Essa contona, no caso, né, gente? Essa conta dá imenso. Faz aí para quem tá me assistindo aí. Tenta pensar quanto custa você, quanto custa o seu casamento e quanto custa todas as emoções que estão ao redor. Vou tomar até um gole aqui de chimarrão. Obrigado, Karina, maravilhosa você. Obrigado por estar aí me acompanhando sempre, né? E sabe quando a gente fala das emoções, a gente acha que o casamento da separação só envolve o homem e a mulher. Mas para quem tem filho sabe o quanto uma separação também envolve. Aí agora eu te pergunto, essa tua separação, quanto vale? Para os teus pais, para os teus sogros, para os cunhados, para as cunhadas, para os primos, para a vizinhança, para o teu trabalho. O quanto essa separação influencia. Você já parou para pensar? Porque uma separação mexe muito com o emocional. Mexe no teu trabalho. Você fica de mau humor. Você tem gastos. Você tem desgastes. Você tem um monte de situações extras. E aí, chamando aqui pro meu assado, a terapia ela custa bem mais em conta. Então, não deixa para ir para terapia quando a situação não tem mais o que fazer. A maioria chega aqui na terapia quando o casamento está totalmente desgastado. O ego tá lá em cima, como disse aqui, que não pede desculpa, não cede, sempre quer ter razão. Não conversa, não senta, não admite os seus erros. Não fala, amor, que bom que você tá me corrigindo. Eu fico feliz quando você me diz que você não está legal, que eu te deixo triste. Casamento não é deixar a outra triste, não.
A velha história, por que você se casa? É para fazer o outro feliz. Todo mundo fala isso, né? Que casar é para deixar o outro feliz, sendo o outro estando feliz, você fica feliz porque você deixou alguém feliz. É isso. Então, quando a gente deixa duas pessoas felizes e quando o outro entende que tá desconfortável e admite, diz, amor, que bom que você tá falando isso pra mim. Como eu sou grata por você falar isso pra mim. Eu jamais quero te deixar triste. Eu jamais quero te deixar você com sentimento que eu não tô te fazendo bem. Mas me ajuda a corrigir. Se eu repetir esse erro, por favor, me ajuda, segura na minha mão. Vamos corrigir junto. Quero entender aonde eu estou te deixando triste. Isso, gente, é amadurecimento. É casal maduro. É casal que conversa. É casal que baixa o ego. E que admite que tem erros. E que reconhece os seus erros. E faz os seus erros ser diferente. Que quando o outro for falar, o outro vai ter leveza em poder pontuar. Não vai ter aquela coisa do julgamento. Meu Deus, imagina se eu for falar isso pra minha esposa, ela me mata. Imagina se eu falar isso pro meu marido, meu Deus do céu, tá declarada a 4ª Guerra Mundial, a 5ª, 6ª, 7ª, sei lá quantas guerras tem. Entende o quanto isso é importante? Quando a gente alinha a conversa desde o início. Por isso que tem muitos casais que dizem, meu Deus, se a minha mulher saber disso, meu Deus, da separação. Meu Deus, se meu marido souber disso, da separação. Eu não posso contar isso, meu marido não pode nem sonhar nisso. Muitas coisas, essas conversas acontecem dentro da terapia. Gente, esse assunto dá muito pra frente. E eu agradeço todas as pessoas que passaram por aqui. A live é justamente esse 15, 20 minutinhos. É esse bate-papo, é essa reflexão que a gente tem que ter no nosso casamento. O quanto o meu ego me ajuda a prosperar, a levantar negócios, a melhorar meu casamento, o quanto ele me derruba, o quanto ele me coloca para baixo, o quanto ele não me faz enxergar o quanto mulher, o quanto homem eu sou. Cuidado com o seu ego. E isso, dentro do seu relacionamento, a gente fala muito aqui, a Karina tá aqui, a gente fala muito isso. Se o casamento não tá bem, gente, o casamento vai dar problema no trabalho, vai dar problema com os filhos. Filhos doentes, gente, olha só. Filhos com muita febre, filhos que ficam com bastante tempo doentes, é problema no casal. Por que isso acontece, gente? Talvez... sei lá, né? Acho que Deus mandou eu falar isso agora, não sei porquê, né? Vamos lá. Quando os filhos estão muito doentes, muito febril, eles repetem muitas vezes sintomas de febre, de desconforto, estão sempre meio doentinhos. É porque o homem e a mulher, o marido e a esposa estão em conflitos. Os filhos têm esse sentido e aí o que acontece? Quando o filho está doente, o casal se une. Olha só. Parece coisa assim, se da onde que tá tirando isso, mas isso é estudo, tá, gente? Isso é uma outra terapia aqui, tá? O que acontece? Quando os filhos ficam doentes, é porque realmente o casal está em atrito, não estão alinhados. Aí o filho fica doente, aí o casal se une, e aí eles esquecem até as briguinhas, né? As coisas que estão atrás aí. Né? Então isso faz sentido. Então olhe para os seus filhos, vejam, faz sentido isso que eu tô falando para você? Faz sentido esse alinhamento? Oi Dai, que prazer ter você aí. A Dai é uma grande profissional lá do Rio Grande do Sul, para quem tá passando por aqui. Beijo, Dai, nós temos que marcar uma live, né? Temos que reconectar aqui as lives, tô marcando aqui as lives toda terça-feira das 11h15 às 11h30, inclusive já passou aqui o meu horário. Daí eu tô falando de um assunto que talvez seja bem legal para você que tá lá no Liquidinho do Caio Carneiro, que se chama Quem Quer Ter Razão Perde o Casamento. É um texto maravilhoso, é fantástico esse assunto, e aí eles têm um grupo lá que se chama Entra Pra Rachar. Entra lá no Liquidinho, entra do Caio Carneiro e da Dani, esse tem muito assunto bom, e eu resolvi abrir uma live sobre esse assunto. E eu tenho certeza que como você também trabalha com relacionamento, vai fazer muito sentido para você, e a gente até pode abrir mais